Olá, gente boa de Deus, paz de Cristo Jesus sobre a tua vida, pastor Adriano Moreira com você, em mais uma série aqui do nosso canal, e a série de hoje é Mulheres Notáveis. E nós já temos falado sobre muitas mulheres, e a de hoje talvez seja uma das mais especiais, ou das grandes e especiais mulheres, grandes mulheres do Antigo Testamento. Hoje vamos falar de Esther. Mas o meu pedido a você é sempre o mesmo, você ser um inscrito em nosso canal, você clicar no sininho para ser notificado, sempre que tivermos aqui novas postagens, comentar, curtir e compartilhar com muita gente. Mas curta muito, para que torne esse vídeo relevante para o canal. Então, vem comigo para você mais uma vez ouvir um pouco sobre mais uma mulher notável das Escrituras. Bom, prosseguindo na série especial sobre mulheres notáveis da Bíblia e da história, hoje nós vamos falar sobre Esther. E esta série ela é para todos nós, mas ela tem um objetivo muito específico, muito especial. Eu já tenho dito isso aí nas outras falas, nos outros vídeos desta série. É para falar com você, mulher, para falar com você, mulher cristã, mulher não cristã, mas para mulher, seja ela da idade que for, seja solteira, seja noiva, seja casada, mas mensagens de mulheres que foram notáveis na história bíblica. Por enquanto a gente está na história bíblica, mas também falaremos de mulheres da história secular ou da história da humanidade, e para poder fazer com que você, como mulher, veja-se de maneira diferente num contexto onde muitas vezes a mulher não é valorizada. Mas eu quero começar lendo um texto muito chave do livro de Esther, porque o livro inteiro, 10 capítulos, vão falar especificamente desta mulher. Esther capítulo 4, verso 16, na versão Nova Almeida atualizada, que diz assim: Vá e reúna todos os judeus que estiverem em Suzã e jejuem por mim. Não comam nem bebam nada durante 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei falar com o rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver de morrer, morrerei. Bem, ela foi uma mulher que a gente pode assim já até chamá-la de cara, de uma mulher que sacrificou a si mesma, ou que sacrificou-se por conta de uma nação. Que lições então a gente pode aprender com Esther? É preciso a gente só dar um pano de fundo rápido para se entender quem foi essa Esther e por que dessas qualidades. Esther é o nome persa, Hadassah é o nome hebraico, e que esse nome significa flor bonita e popular. Ela era uma moça judia que foi criada pelo seu primo, um primo mais velho chamado Mordecai, ou Mardoqueu, depende da versão da sua Bíblia, na Pérsia. Porque nesse tempo, entre o ano 470 ao ano 486 a.C., automaticamente o Império Persa foi o Império, né? Na verdade, a data é decrescente, né? 486 para 487, no Antigo Testamento, até zerar em Cristo, as datas são assim. E é nesse tempo que o Império Persa está dominando o mundo. Na verdade, 127 províncias eram dominadas por esse império. E o que acontece é que o rei persa, chamado Assuero, em uma grande festa que é registrada logo no capítulo 1 do livro de Esther, ele ordena a então rainha vigente do tempo, da época, daquele momento, chamada Vasti, que apresentasse nessa festa, e ele queria como que mostrar não só a sua glória, mas queria também apresentar a sua mulher, a rainha, a todos os convidados. Por conta dela ter desobedecido o rei, e o texto vai mostrar as razões, ela é logo em seguida destituída desse cargo. E aí o que acontece logo no capítulo 2 do livro de Esther é que, a fim de substituí-la como rainha, o rei cria um grande concurso de beleza. Eu costumo sempre dizer que esse talvez tenha sido o primeiro registrado, talvez na história bíblica, né, com certeza, mas talvez na história, de um grande concurso de beleza, onde é convocado todas as jovens, lindas, bonitas, belas, das 127 províncias, e que são preparadas por 12 meses. Lá tem um eunuco que vai fazer esse tipo de trabalho, e durante desses 12 meses, essas jovens que são preparadas, embelezadas e etc., apresentam-se ao rei, para que o rei então possa escolhê-las. E é nesse contexto que o rei escolhe Esther. Esther achou graça diante do rei, e é aí que ela toma essa função de ser a rainha
da Pérsia. Só que o capítulo 3 vai mostrar, do livro de Ester, que por conta de uma conspiração que era genocida, porque havia um primeiro-ministro chamado Amã, inclusive um descendente amalequita, em algumas Bíblias chamado de Agagita, e ele, por conta de Mordecai, o primo de Ester, que não se submetia a ele, não o reverenciava, ele era basicamente adorado em todo o império, que era o primeiro-ministro, só não mandava no rei e na sua família, e aí então o Amã fica automaticamente com essa rincha e querendo de alguma forma se vingar de Mordecai. E ao descobrir que ele era um judeu, ele então promove um decreto do rei, o rei sem saber quais as motivas razões, ou as razões principais, de que num dia certo, todos os judeus que foram ditos por rei que seriam uma ameaça no seu império, nas suas 127 províncias, seriam mortos, seriam nesse dia trucidados e destruídos. Portanto, um genocídio. E aí é nesse contexto que Mordecai vai solicitar Ester que interceda pelo rei. E a história é que uma rainha, mesmo sendo rainha, não podia se apresentar ao rei se o rei não a chamasse. E é nesse contexto que a gente vai encontrar essa mulher tomando essa iniciativa, buscando um banquete, onde chama o Amã. Depois o rei recebe dela a solicitação de um segundo banquete, onde nesse segundo banquete ela faz o pedido. E é onde descobre-se toda a artimanha de Mordecai, toda a artimanha de Amã, contra todos os judeus, e aí então o próprio Amã é condenado a ser pendurado, enforcado na própria forca que fez, que seria para o Mordecai, e então o rei faz um outro decreto que naquele mesmo dia, onde todos os judeus seriam trucidados, os judeus deveriam e poderiam se defender, e houve uma grande guerra, houve muitas mortes, mas enfim, o povo judeu foi salvo por conta desta mulher. É nesse contexto que a gente aprende algumas lições com a vida de Ester. São muitas, mas aqui eu quero falar só de algumas. Primeiro, sabedoria. Ester foi uma mulher sábia nas pequenas e nas grandes atitudes. Ela foi sábia, por exemplo, ao ouvir o seu primo quando ele vai dizendo para ela que foi para um momento como aquele que ela estava naquela posição. Ela foi sábia ao solicitar um jejum. É a palavra mais perto assim de uma questão de prática espiritual, religiosa, que apresenta-se nesse livro, né? O nome Deus no original também não apresenta-se nesse livro. Ela não fala oração, mas fala jejum. Portanto, ela entende essa dependência. Ela também foi sábia em fazer o pedido no momento certo e na hora certa para o rei. Mesmo o rei, logo na primeira fala com ela, diz: o que queres? Até metade do reino eu te darei. Então, sabedoria. Mulher sábia. Sabedoria é aquilo que não se aprende muitas vezes com os estudos, com o conhecimento e às vezes até nem com a experiência da vida, mas recebe-se de Deus, busca-se a Deus, ainda que essas outras duas coisas possam nos trazer sabedoria. Então, essa foi uma mulher sábia. Deus espera mulheres como você que sejam mulheres sábias, sábias no falar, sábias no agir, sábias nas decisões tomadas, sábias no ir e no vir. Sabedoria é o que muitas mulheres precisam hoje, inclusive para alcançarem de Deus muitas das suas vitórias, muitas das suas conquistas. Sabedoria. Segunda coisa, temor de Deus, ou temor a Deus. Ester foi uma mulher temente a Deus. Bom, olha que coisa interessante, é que ela, apesar de ser rainha, mas ela sabia que dependia do Senhor Deus em tudo que fazia. Por isso, quando ela a priori entende que seria um perigo chegar diante do rei, mas ao entender que ela deveria fazer tal coisa e só tinha ela como uma única chance de salvar toda a sua raça, todo o seu povo, toda a sua nação, ela manteve-se fiel a Deus, manteve-se fiel e leal às suas origens. Por isso ela roga orações, roga jejum, e claro, se entende que nesse jejum também tem oração, mas o texto não menciona oração. Ela sabe que o temor a Deus era o que poderia estar diante de tudo aquilo que ela precisava fazer. Inclusive, o texto bíblico vai dizer, Provérbios 1, verso 7, capítulo 1, verso 7, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então essa foi uma mulher sábia, mas também foi uma mulher temente a Deus. Apesar de ser a rainha que era, mas uma mulher que dependeu de Deus. Deus espera mulheres que sejam dependentes, mulheres que tenham temor na alma, no coração, mulheres que sabem a quem servem, de quem são, a quem pertencem e a quem devem dar honra, glórias e louvor.
Terceiro, humildade. Esther foi uma mulher humilde, porque olha só que coisa interessante, apesar da sua posição de rainha, e ela podia mandar muita coisa, ela não se viu independente de Deus. Ela também não se viu indiferente com as pessoas e as suas necessidades. Olha que coisa interessante. Ela teve um temor no início, mas ela entendeu que ela nesse momento tinha que ser aquela que, apesar da sua posição, apesar de muita coisa, mas ela deveria atender a uma nação, atender a necessitados, a pessoas que dela dependiam. Ela permaneceu honrando essas pessoas, sem deixar que o poder e a glória mudassem a sua conduta e o seu comportamento. Aqui está uma grande questão. Muitas mulheres hoje mudam sua maneira de se relacionar com os outros, com as pessoas, até com aquelas pessoas que as mesmas mulheres dizem que amam, mas por causa do poder, por causa da glória, por causa da fama, por causa do dinheiro, por causa da posição. Mas essa mulher, a despeito da posição, apesar da posição, ela tornou-se humilde, continuou humilde, manteve-se humilde, ela atendeu, ela não foi indiferente, ela não foi arrogante, ela não foi do tipo, problema é seu. Não, ela foi alguém, instrumento de Deus para salvar a muitos. Ela atendeu a necessidade de muita gente, e é de mulheres assim que Deus está à procura. Próximo ponto aqui é coragem. Essa mulher foi uma mulher corajosa, porque, como eu disse, lá no versículo 13 e 12 do capítulo 4, é quando ela está dizendo exatamente, até a partir do primeiro versículo, é quando ela está dizendo exatamente que era um risco de vida. Porque o costume era o seguinte, na sala real, na sala do rei, só ficavam aqueles que de fato já ali ficavam com ele, como conselheiros, etc. E qualquer um que tivesse que vir até o rei tinha que chamar. Se alguém se aprontasse para vir até a sala do rei e o rei não levantasse o cetro, ele tinha que levantar o cetro. Se ele não levantasse o cetro, aquela pessoa seria decapitada, aquela pessoa seria condenada à morte, porque isso era visto como um desrespeito ao rei. Chegar à presença do rei sem que o rei chamasse. E é disso que ela correu, esse risco que ela correu. Ela foi corajosa porque ela disse assim, jejuem por mim, mas se eu tiver que morrer, morrerei. Que coisa interessante, mesmo que corresse o risco de morte, tendo em vista que ninguém poderia de fato se apresentar ao rei sem que esse concedesse a permissão. Esther foi ousada, Esther foi corajosa, motivada pelo desejo de livrar o seu povo e interceder por sua causa. Ela sabia que seu dever era maior do que o seu medo. É de mulheres assim que Deus está precisando, de mulheres como você, que são mulheres que precisam perceber que o dever é maior do que o medo. O dever é mais importante do que o medo, do que o receio, do que, qualquer que seja a dificuldade que impeça você de uma atitude corajosa. Não é atitude impensada, não é atitude que chamaríamos de madura, não é uma atitude de quem não tenha qualquer sabedoria na vida. Não. Essa é uma atitude que ela tem que ser, sim, com sabedoria, com temor de Deus, mas ela precisa ser uma atitude, muitas vezes, corajosa. E por último, ela tinha uma outra qualidade chamada estratégia. Esther foi uma mulher estrategista. Apesar de ter tomado uma decisão corajosa, ela não foi impulsiva, ela não foi inconsequente. Olha que coisa interessante, coragem não significa inconsequência, coragem não significa ser impulsivo, coragem não significa ser precipitado, coragem significa enfrentar um desafio que precisa ser enfrentado sem medo, mas com sabedoria, com estratégia. E é muito interessante que você vai encontrar isso entre o capítulo 5 e o 7. É no capítulo 5 que ela entra na presença do rei, o rei levanta o cetro, ela vai e toca no cetro do rei, cetro de ouro, e o rei diz, qual o seu pedido? Até metade do reino eu te dou. Aí ela simplesmente convida o rei para um banquete. Nesse banquete, então, e ela faz um banquete para o rei, naquele exato momento, e aí já tinha, na verdade, preparado esse banquete, convida. Aí o rei mais uma vez vai dizer a ela o que você quer. Ela diz assim, se eu cair na graça do rei, eu peço que o rei venha para um segundo banquete, o rei venha para um outro banquete e traga nesse banquete o Amã. E aí, exatamente, Amã já tinha sido chamado para o primeiro e foi chamado para o segundo. Só que o capítulo 6, ele está entre o 5 e o 7, logicamente. Só que no capítulo 6 o que acontece? É onde na estratégia dela Deus trabalha. É aquele Amã que saiu para casa mandando fazer
uma forca para poder pendurar Mordecai, aconselhado inclusive pela sua mulher, pelos seus amigos, mas é o camarada que não sabe o que está acontecendo da noite para o dia. Isso foi de um dia para o outro. O rei perde o sono, e aí era muito comum chamar os cronistas para ler crônicas, né? Tudo que está escrito lá. E naquelas crônicas que o cronista está lendo, o escriba está lendo, volta ao caso lá do capítulo 1 para 2, onde 2 eunucos tinham tramado matar o rei, e é Mordecai que descobre isso e comunica ao rei, e o rei é livre da morte porque manda matar, né? Esses 2 eunucos, e automaticamente isso está lá registrado. Aí o rei para, o sono não veio, e ele pergunta ao cronista: o que foi feito a esse homem? Que recompensa foi dada a esse homem? E o cronista diz: não, nenhuma recompensa foi dada a esse homem. Olha o que Deus está fazendo na noite. E aí ele resolve honrar a esse homem. De manhã, antes mesmo do banquete acontecer, o Amã está chegando como primeiro-ministro no palácio. O rei é o primeiro que ele vê e diz assim: o que você me aconselha a fazer ao homem a quem o rei quer honrar? E aí o Amã, sendo aquele cara orgulhoso, cheio de si, acreditando que era o Todo-Poderoso, ele automaticamente entende que o cara a quem o rei quer honrar é ele. Aí ele diz: vestes do rei, coroa do rei, cavalo do rei. E peça a alguém também muito importante aqui no reino que vá puxando esse cavalo aí com Mordecai assentado, com a pessoa a quem o rei quer honrar sentado sobre o cavalo, com a roupa do rei, com a coroa do rei, e dizendo em alto e bom som por todo a Suzã, o império, né? Esse é o homem a quem o rei quer honrar. Quando ele acaba de dar a receita, o rei diz assim: bom, então é isso que você, que é o cara mais honrado aqui, vai fazer ao homem a quem o rei quer honrar. E o homem que eu quero honrar é Mordecai. Então é a partir daí que ele volta para casa, já vê a situação acontecendo já difícil. A mulher já diz: já começou a perder a guerra, já caiu, sai fora dessa questão, esse homem é judeu, você não vai vencê-lo. Mas é justamente nesse segundo banquete que ela diz o que tem que dizer, e aí então a vitória chega. Por isso eu quero apenas dizer que você pode ser uma mulher notável na sua casa, no seu trabalho, na sua vida, na sua família, no seu casamento, criação dos filhos, não sei onde, em qualquer lugar, de igreja, enfim, qualquer lugar. E pode ser uma mulher notável, como foi Esther. Então deixe seu like, deixe seu comentário, deixe suas críticas, compartilhe, que afinal de contas esse canal também é seu.